Bom dia, irmãos. Mais um dia que nós nos reunimos na graça do Senhor aqui na nossa igreja virtual, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vila Ester. Mais um momento que nós temos de nos reunirmos para estudar a Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 26 de abril de 2020. Nós queremos lembrar e agradecer todos que participaram ontem à noite do trabalho dos casais, sob a direção do irmão Rogério e irmã Ana, que foi um trabalho abençoado. Então, tenho certeza que todos que participaram extraíram dali algum ensinamento, e aqueles que estão aqui por conta da reunião de ontem sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem e que tenhamos hoje um excelente dia também, começando aqui com a aula do nosso irmão Rogério. A aula que vai ter como título A Nova Condição do Salvo. Gálatas 4:7 é o texto principal aqui da lição. Antes de iniciarmos, antes de passar para o irmão Rogério, nós vamos orar e em seguida nós teremos a aula. E no final eu retorno com alguns avisos das programações que nós temos a seguir aqui da nossa escola dominical. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, nós te agradecemos pela saúde e pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez para estudar da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar o nosso irmão Rogério e irmã Ana, que estão trabalhando para preparar essas aulas. Também oro em favor do irmão Marcelo, irmã Karen, irmã Aline, irmão Jansen, irmão Abdias, irmã Tamara, irmão Felipe e irmã Estalamares, que têm se preparado para as aulas dos juniores, dos adolescentes e das crianças. Que o Senhor toque no coração daqueles que vão assistir essas aulas e que cada um possa extrair dali algo melhor para a sua vida, na palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, pelas nossas vidas. Obrigado pela vida do nosso pastor. Nós te pedimos em favor da sua vida, da irmã Esther, de toda a sua família, que o Senhor esteja guardando o nosso pastor nesse momento, ó Pai. Muito obrigado por tudo, a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma boa aula. Fiquem agora com a aula do irmão Rogério. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos que nos assistem nesta manhã. E é com grande alegria que nós vamos dar início a mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical. E primeiramente eu quero agradecer a Deus que nos deu a oportunidade de mais uma vez poder estar aí chegando ao lar dos irmãos e dos amigos. E quero agradecer também pelo domingo passado. No domingo passado que nós recebemos aqui algumas mensagens de elogio, algumas mensagens de incentivo, e eu quero agradecer a todos os irmãos que mandaram as suas mensagens no domingo passado, nossa irmã Líria, nossa irmã Terezinha, nossa irmã Ivone, a nossa irmã Márcia, nossa irmã Elce lá de Boituva, a irmã Beth, o irmão Renato lá de Urupês e também o nosso irmão Cássio que está nos assistindo nesta manhã. A todos um grande abraço. Muito bem, nós vamos dar início à nossa aula desta semana, deste domingo, e portanto nós vamos aqui colocar aqui o tema da nossa lição, o título da nossa lição, a Escola Bíblica Dominical, a nossa lição 4, a nova condição do salvo, e o texto bíblico está em Gálatas 4, e texto áureo Gálatas 4:7, e a Ana está aqui conosco que vai fazer a leitura dos textos e ela vai dar um oizinho para todos vocês aí, todos os irmãos. Bom dia! Muito bem, nós vamos dar início então ao nosso primeiro assunto, a nossa condição de filhos em razão da consumação do plano salvífico do Pai. Complicado isso, né, irmãos? A nossa condição de filhos em razão da consumação do plano salvífico do Pai. Vamos simplificar esse negócio aí. A nossa filiação em Cristo. Ficou bem mais fácil de nós entendermos.
a nossa filiação em Cristo. E nós vamos aí ler o nosso primeiro texto, que encontra-se em Gálatas, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Muito bem. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mesmo ele sendo senhor de tudo, o herdeiro está sobre o tutor. E nós vemos que o texto aqui é o que nos fala o apóstolo Paulo. Mas está sobre tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Lembram-se que a gente falou de tutores, da tutoria, de curadores na aula passada? São aqueles que são responsáveis pela educação, a primeira educação dos filhos das famílias abastadas. Então nós temos aqui esse mesmo conceito aqui. A preparação para a sucessão presidencial da empresa. É quase o mesmo processo aqui. Então, é como se fosse aqui o pai preparando o filho para assumir o controle da empresa, da família. Então, o pai está ali no controle, como o pai ainda está no controle da empresa, então o pai faz toda a preparação com o filho, coloca o filho nas melhores faculdades, dá toda a capacidade, prepara o filho, instrui o filho para todas as situações que ele vai viver na empresa e depois, então, quando chegar o tempo determinado, ele vai fazer essa transição que é a passagem da direção para o filho. Então nós vemos aqui, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, aqui, esse texto, o que significa isso? Então, quando nós éramos menores, eu achei um texto paralelo aqui que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, no versículo 11, que ele nos diz o seguinte, lembram-se desse texto? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Portanto, irmãos, esse texto é exatamente essa interpretação. E nós temos aí, então, essa interpretação aí, após a passagem da infância, então, o apóstolo Paulo, então, ele faz essa relação aí com a nova condição de adulto, então, que nós conseguimos através do crescimento da fé. Versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Plenitude do tempo, você pode entender como o Antigo Testamento, onde Deus passou todo o tempo preparando o seu povo para o advento do Messias. No cenário histórico, nós podemos entender ou podemos observar que o Império Romano predominava o mundo de então. A língua grega era o que predominava no Império Romano, portanto, assim, facilitando a expansão do Evangelho e do ministério de Cristo. Nascido de mulher. Para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, obtivesse a característica da personalidade humana, então, qual é a personalidade humana? Qual é a característica do ser humano? É fome, sede, sono, sangrou, chorou, enfim, esses sentimentos são expressões
da peculiaridade humana. Então isso é próprio do ser humano. Então Deus, Jesus, na figura de homem, tinha todos esses sentimentos. Nascido sob a lei, vim para completar e não para revogar ou anular a lei. Lembram-se dessa passagem, quando Jesus foi inquirido sobre a lei? Jesus veio para cancelar a lei, para abolir a lei? Não, Jesus veio para completar. Lembre-se quando Jesus foi perguntado a respeito do imposto? Mandou pegar o peixe, tirou a moeda e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vejam que Jesus tinha esse paralelo, ele vivia aí observando a lei. Por que Jesus mandou pegar a moeda dentro da barriga do peixe? Porque tudo, irmãos, é de Deus. E ele sabe aonde estão todas as coisas. Todas as riquezas do mundo pertencem a Deus e Deus sabe precisamente, exatamente aonde elas estão. O versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Estávamos debaixo da lei. Que lei? O judaísmo. A lei do judaísmo que oprimia todo o povo de então. Lembram-se do jovem rico que perguntou a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe respondeu: sabeis os mandamentos? Então Jesus entra com a lei. E aí ele responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aqui o jovem lhe respondeu o quê? Ah, Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então vejam que Jesus indagou aquele jovem, apresentou aquele jovem a lei. Mas logo em seguida ele fez o quê? Ele trouxe o jovem para o âmbito espiritual, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Muito bem, adoção de filhos. Eu quero falar um pouco aqui, irmãos, sobre a adoção, o processo de adoção no nosso país. Vamos supor aqui, vamos imaginar aqui, eu não tenho filho, então eu vou lá e vou adotar uma criança. Muito bem. O que eu faço? Eu vou até o juiz, chegando lá no juiz, eu vou comprovar para o juiz que eu tenho condições de adotar uma criança, que eu tenho uma boa casa, que eu tenho condições de sustentar, condição de criar, que eu sou casado, que eu tenho uma esposa, que vivo bem com a minha esposa, que eu tenho um ambiente de convívio familiar que é condizente com as condições de uma família, então por isso eu quero adotar uma criança. Muito bem. Aí o juiz vem, dá uma olhada no meu histórico aí, dá uma observada, dá uma analisada no meu pedido e ele fala: muito bem, você pode então ir lá e adotar. Ele me dá então a permissão para que eu possa dar início a esse processo de adoção. Aí então eu vou até essas casas de adoção, esses orfanatos ou aqueles locais que tem as crianças que estão disponíveis para adoção, e eu vou lá e pego lá um bebezinho de 4 meses. Muito bem. Aí eu levo para o juiz, e chegando lá no juiz, o que ele faz? Ele é meu filho? Não, ainda não. O juiz vai me dar a guarda da criança. Então ele vai me dar a guarda, e nesse tempo, o juiz vai me observar como eu estou sendo como pai. Ele vai me dar a guarda da criança, e eu vou ficar em observação. E por um período eu vou ficar ali em observação e o juiz vai me observar e vai dizer no final desse período se eu tenho condição de ser ou não o tutor da criança ou o pai da criança ou conceder aí o meu direito de paternidade. Depois desse período, se o juiz achar por bem, muito bem, ele me deu a posse, ele me deu o direito de paternidade. Então, pela lei, eu sou o pai da criança. Muito bem, pai da criança. Uma criança de 4 meses. Os irmãos lembram aí, os irmãos se lembram, os irmãos e amigos que tiveram filhos? Como é que é? O bebezinho chega lá em casa, né? Chegando do hospital, o bebezinho pequenininho, fraldinha, choro, a dorzinha de barriga, aquela coisa toda. E o bebezinho vai, né? Vai crescendo, vai aumentando, vai ficando fortinho e tal. Daqui a pouco ele começa a dar um sorrisinho, começa a falar, fazer uns gestos, fazer uns ruídozinhos. E de repente ele faz o quê? Mamãe, papai, e você fica todo feliz, porque a criança já começa a se desenvolver. Então, assim, a mesma coisa,
Com o filho de adoção, não é diferente. Se eu pegar lá uma criança de 4 meses e começar lá o bebê, a cuidar do bebê, quando ele estiver lá começando a emitir os sons, é isso que ele vai falar para mim. Papai, mamãe. Então, esse som que a criança dá normalmente. Muito bem. E aqui, no caso, Deus, é como se Deus nos adotasse, não como crianças, mas como Deus nos adotasse com 21 anos de idade, ou seja, na maturidade. Já pensaram? Conseguiram imaginar isso? Deus nos adotou com a maior idade. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Eu confesso, irmãos, que eu não entendia muito bem esse versículo, não. Mas eu consegui entender e eu vou fazer aqui um exercício para que os irmãos tenham uma ideia. Então, Deus nos adotou com 21 anos de idade. Só que foi como se nós tivéssemos sido adotados ainda como bebês. Sabe como é isso? Então eu vou fazer uma experiênciazinha aqui para que os irmãos entendam. Vejam bem. Nos anos 40, 1940 e 1950, existia um processo de adoção, irmãos, que era da seguinte forma. Em alguns lugares que existiam crianças para adoção, que era em orfanatos, às vezes em conventos, às vezes em instituições de caridades, existiam na parede, lá no muro, que era o muro da propriedade desses orfanatos, existia um lugar que chamava-se porta. E essa porta, irmãos, era quase como aquele... Os irmãos já viram aquele negócio de botijão de gás? Quando a gente vai comprar o gás, que a gente coloca o gás, aí a gente vira o bujão lá, ele passa lá para dentro, aí ele tira o bujão vazio, coloca o bujão novo, aí ele vira, o bujão vem para fora, sem ele precisar abrir a porta, sem ele precisar sair para fora, nem nada, por motivo de segurança. Então, nesses estabelecimentos assim, nessa época aí, nos anos 40 e 50, existia esse processo. Então, as mães que não podiam ter o bebê, que não podiam cuidar do bebê, elas colocavam ali os bebês, depois que elas tinham a criança, elas vinham ali, colocavam a criança ali naquela porta, por isso que existe a expressão, deixado a porta. Então isso aí chamava-se a porta. Aí eles colocavam a criança lá e ela virava, passava para o lado de dentro e ia embora. E aí chegava lá a responsável pelo orfanato e cuidava daquela criança. Muito bem, e aquela criança, imagine que fosse eu no caso, vai. Aí a dona Irene lá não ia conseguir criar o bebê que ela teve, então ela ia me colocar lá na porta do orfanato e ela ia deixar lá e a responsável ia me pegar. E eu ia crescendo lá, só que ninguém ia me adotar. 1 ano, 2, 10, 15, 18 e eu chegasse com 21 anos de idade. Muito bem, com 21 anos de idade eu já estava crescido, mas de repente alguém ia me adotar. Quando alguém ia me adotar, irmãos, eu iria fazer os mesmos sentidos, a mesma ingenuidade, a mesma doçura de uma criança de 4, 5, 6 meses que começa a pronunciar os primeiros sons de papai e mamãe. É isso que aconteceu conosco, irmãos. Quando Deus, através de Jesus Cristo, nos adotou, nos deu a condição de filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Muito bem, se somos filhos, automaticamente nós recebemos a condição de herdeiros. Lembram-se da aula passada, quando eu falei sobre a herança, que meu pai não precisa estar falando todo o tempo que ele vai me dar uma herança. Eu sendo filho dele, a herança é automática, é garantida pela lei. Então, essa garantia, Deus já passou para nós automaticamente quando ele nos herdou, quando ele nos adotou como filhos legítimos. O nosso próximo texto encontra-se em Gálatas 4, do versículo 8 ao versículo 11, e o título é O Valor Transitório dos Ritos Judaicos. E a Ana vai ler para a gente o versículo, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez
aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não o são. Então, não conheciam a Deus, logo fizeram um Deus. Lembram-se do povo na peregrinação do deserto? Moisés subiu ao monte e o povo já não sabia mais quem era Deus. E aí o que eles fizeram? Ei, Arão, vem aí, faz um Deus para nós, porque nós precisamos adorá-lo. E aí ali, então, eles fizeram o bezerro. E o bezerro, irmãos, era a ideia mais recente que eles tinham em mente, do Deus mais recente que eles tinham em mente, o Deus lá do Egito, a lembrança do Egito. Lembram-se uma vez que eu falei na aula que o mais difícil não era tirar o povo de dentro do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo? Então, exatamente isso. A figura de Deus estava diretamente ligada à pessoa de Moisés. O povo olhava para Moisés e via Deus. Era isso que acontecia lá no deserto durante a peregrinação do povo de Deus. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então vejam, irmãos, aqui eles conhecem a Deus, e o que é mais importante, o apóstolo Paulo fez questão de frisar que também são conhecidos por Deus. Então, eles conhecem a Deus e são conhecidos por Deus. Então, o importante aqui, o apóstolo Paulo fez questão de frisar esse fato de conhecer a Deus e ser conhecidos por Deus. Eu gostaria de contar a experiência, irmãos, do pastor Jorge Schutz, que uma vez ele estava distribuindo folhetos ali no translado do aeroporto. Translado é quando a gente sai do setor de embarque ali e pega o ônibus e vai até o avião de ônibus, passa pela pista ali e vai até o avião de ônibus. E nesse translado aí, nesse intervalo aí que ele entrou no ônibus e até o ônibus chegar ao avião, ele começou a distribuir folhetos para todos os passageiros que estavam ali embarcando, e ele começou a distribuir folhetos sobre o evangelho e tal, e um passageiro ali falou assim pro pastor Schutz, pro pastor Jorge, ele disse: "Ah, é Jesus? Ah, esse aqui eu conheço." Aí o pastor Jorge, com muito espírito, com muito bom espírito, ele falou assim: "Meu amigo, o importante não é você conhecer Jesus, mas o importante é se Jesus o conhece." Então vejam, irmãos, aqui o povo de Gálatas, os Gálatas aqui, eles conheciam a Deus e eram conhecidos por Deus. O versículo 10. Versículo 10: "Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco." Aí no versículo 10, Paulo salienta que os Gálatas permaneceram por um bom tempo fiéis ao mais puro e genuíno evangelho de Jesus Cristo, que foi apresentado pelo próprio apóstolo Paulo. Então eles passaram um tempo ali, irmãos, fiéis e convictos daquilo que eles criam e daquele evangelho que o apóstolo Paulo tinha passado para eles. E no versículo 11, a atual situação dos Gálatas, que foram influenciados por falsos cristãos, aqueles que eram falsos cristãos que tinham ainda os rudimentos do judaísmo. O apóstolo Paulo estava receoso de que todo aquele trabalho que havia tido em transmitir o mais puro evangelho de Jesus Cristo tinha sido perdido. Então essa era a grande preocupação com os Gálatas. Por isso Paulo então escreve e faz esse pedido, esse sinal de atenção com muita veemência. O próximo texto,
Gálatas 4, do versículo 1 até o versículo 23. E o tema é: a condição de filhos é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. E a Ana vai ler os versículos para nós. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Muito bem. Então aí o versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Acaso não ouvis a lei? Então aqui, irmãos, os irmãos podem interpretar aqui da seguinte forma. Pode interpretar aí, acaso não ouvis a lei? Pode interpretar da seguinte maneira: acaso não conhecem a história? O apóstolo Paulo estava falando da história do povo de Deus. Não ouvis a lei? Ou seja, vocês não conhecem a história? Querem ver? Versículo 22. Pois está escrito que Abraão, olha aí, Abraão é história, teve 2 filhos. Lembram-se lá da história? A história de Abraão, qual era uma das mulheres, a escrava, e a outra livre. Lembram-se dela? Agar e Sara. E aí no versículo 23, mas a da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, foi providenciado pelas condições humanas. Lembram-se lá da história? Abraão, Sara e a empregada Agar. Então Sara chegou diante de Abraão e falou: meu senhor, Deus está demorando, acho que não vai dar tempo, é melhor você pegar aqui a minha serva e fazer um filho com ela para que nós possamos continuar a nossa descendência. Então aí nós vemos, irmão, a providência humana. Mas a livre, ou seja, o filho de Sara, que foi Isaque, o filho que Deus prometera a Sara. Esse então é o filho da promessa, promessa de Deus. Portanto, sem a ação e nem a interferência humana. Aqui foi puramente, irmãos, a ação de Deus. Gálatas 4, o versículo 28 até o versículo 31. E o texto, o nosso título aqui, Filhos da Promessa de Deus. E a Ana vai fazer a leitura do texto para nós. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, vejam aqui, irmãos, lembram-se da história de Isaque e Ismael? Quando já não mais havia ambiente para que os dois convivessem juntos, havia aquela briga, aquela discussão, aquele ambiente pesado. Exatamente. Assim também, agora o apóstolo adverte sobre a situação em que os Gálatas estavam vivendo, que era de confronto com as antigas tradições do judaísmo, que já são impossíveis de conviverem no mesmo ambiente do agora então o límpido e cristalino cristianismo de Jesus Cristo, que é sobre a graça. Versículo 30.
Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Muito bem, o que Deus mandou aqui Abraão fazer era para lançar fora, mandar embora, para separar, para que não houvesse mais a briga, a discórdia e aquele ambiente pesado ali na convivência dos dois irmãos. Muito embora Deus também tenha dado uma herança ao filho de Agar, Ismael, lembram-se lá da história? Que Agar foi para o deserto para morrer com seu filho Ismael. Mas também o filho da serva farei uma grande nação. E encontra-se lá em Gênesis 21, depois os irmãos podem ler lá em Gênesis 21, que tem toda a história lá desse acontecido. Aí então, nós temos a origem dos povos árabes. Ismael recebeu uma herança e foi justamente que ele iria habitar em vizinhança de seus irmãos, e Ismael daria origem a povos guerreiros, e esses povos são de onde se originaram os povos árabes, que até hoje nós temos aqui essa discórdia, essa desavença entre árabes e judeus. Muito bem, Jacó, Isaac recebeu a herança com promessa. Que herança com promessa é essa? Porque Ismael recebeu a sua parte da herança. Ele recebeu lá todo o território árabe que se encontra até hoje. Mas Isaac recebeu a herança com promessa. A promessa é a seguinte: Jesus, filho de Davi, de Jacó, Isaac e Abraão. A promessa que vem desde os primórdios, de quando Deus estabeleceu o projeto de fixar, de iniciar uma nação sacerdotal, o povo de Deus. Essa é a herança com promessa. Fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. E o versículo 31, para nós encerrarmos. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Pois bem, irmãos, nós somos livres e filhos da que é livre. Somos filhos da promessa. Portanto, irmãos, eu convido os irmãos para que vivamos de uma forma digna de recebermos a herança com a promessa de Deus, que é a graça concedida através do sacrifício remidor e redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, viver com essa certeza, a certeza da graça, a certeza da promessa, a certeza da bênção que Deus nos deu através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu quero convidar o irmão agora, para o irmão e amigo, para que abaixe a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Oremos nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade que tu nos dá de podermos falarmos da tua palavra através deste canal que estamos hoje aqui utilizando. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e eu quero, Senhor, te pedir que tu, através do teu Santo Espírito, ó Deus, possa alcançar os corações aonde quer que eles estejam, e que a tua graça, ó Pai, possa ser o motivo para que possamos viver essa graça recebida por Jesus Cristo e possamos desfrutar do benefício da graça que tu nos dá. Muito obrigado, ó Pai. Fica conosco neste dia e nós oramos agradecidos sobre o nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos ter um ótimo domingo. E eu quero convidar os irmãos
a nossa próxima Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe e até lá! Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Obrigado, irmão Rogério, pela aula, e nós passamos a seguir para a programação do dia de hoje. Agora às 11 horas será liberado o link para acesso da classe das crianças até 8 anos. O link está disponível no canal da igreja no YouTube e estará disponível ali a partir das 11 horas. Também às 11 horas nós teremos a classe de juniores de 9 a 12 anos com a irmã Aline. Ela já está compartilhando o link com os pais. E também às 11 horas a classe de adolescentes com o irmão Marcelo, da idade de 13 a 17 anos, também já estão ali recebendo os seus links. E às 19 horas nós teremos o nosso culto, então aproveite o dia para convidar pessoas, convidar parentes, amigos. Nós temos sido ricamente abençoados com as mensagens dos irmãos que têm compartilhado o link tanto do culto quanto da escola dominical, e temos chegado até pessoas que não estariam presencialmente na nossa igreja, mas estão acompanhando o trabalho da Igreja Batista de Vila Esther. Aproveitem então esta oportunidade de evangelizar, de falar para outras pessoas sobre a nossa igreja, sobre o trabalho que nós realizamos e também sobre esse trabalho que nós estamos realizando nesse tempo em que estamos em casa. Deus abençoe ricamente cada um dos nossos irmãos, amigos que estão assistindo essa aula, e aqueles que vão participar das aulas às 11 horas, que já se preparem aí em suas casas para acompanhar. Nós nos vemos às 7 da noite. Um bom dia a todos.